Olá a todos, vaqueiros de plantão. Olá, minha vaqueirama desse meu Ceará. Nós estamos iniciando agora um projeto, por que não dizer, inovador. Eu estou falando do Papo de Vaqueiro, o podcast da Federação de Vaquejada do Ceará. Um podcast voltado para acompanhar, informar e fomentar todo esse universo que é a vaquejada. Um universo que é apaixonante e que temos muitos apaixonados, não só no estado do Ceará, mas principalmente no Nordeste brasileiro. Afinal de contas, a vaquejada é uma tradição, sem dúvida alguma, do povo nordestino. E nesse primeiro programa, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, o estúdio da Federação de Vaquejada do Ceará, o estúdio do podcast, o senhor Gebson Rolim, que é o presidente da FVC, a Federação Cearense de Vaquejada, e o grande inventor Videlmon Gomes, também conhecido como Careca, diretor de promoção e eventos da Federação de Vaquejada do Ceará. Mas vamos ao que interessa, afinal de contas, o podcast está aqui para informar você que é amante desse esporte, amante da vaquejada. Primeiro, eu vou conversar aqui com o Gebson Rolim, apresentando, o nosso entrevistado. Gebson, a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. Como é que você se apaixonou pelo universo da vaquejada? Eu soube que não tinha nada a ver com o cavalo, né? Você era piloto. Me conta aí um pouco dessa história. Bem, Léo, é uma pergunta bem capciosa. Mas eu estou no rumo. Está no rumo. Eu sempre fui um amante de esportes. Eu pratiquei futebol, jogava futebol de salão. Depois eu fiz de tudo. Joguei tênis, joguei futebol de salão. Fui piloto de carro de corrida. Me acidentei em 83, parei tudo. E um belo dia eu estou em Quixadá com os amigos em uma vaquejada. Chegou um gaiato lá, me apresentou um cavalo, me botou em cima. Quer dizer, trocou o cockpit por uma cela. Por uma cela. E o verme entrou mesmo. Então, a partir daí eu me apaixonei pela vaquejada, porque não tem quem não se apaixone. A vaquejada é um esporte que você convive com um universo muito grande de pessoas, de animais. E o cavalo é apaixonante demais. Então, foi daí a minha iniciação na vaquejada. Agora, uma curiosidade minha, Gebson, a gente sabe que pilotar um automóvel requer muita atenção, muita destreza, né? No teu começo, andando a cavalo, participando da vaquejada, como é que foi essa mudança? Trocar o volante e pegar uma rédea? Muito difícil, né? A princípio sim, mas não. Porque cada esporte, ele exige uma determinada atenção e habilidade. Como você disse, quem pega no guidão aqui, vai pegar numa rédea. O freio que o carro tem, você usa as pernas também para frear um animal, um cavalo no caso, né? Uhum. E aí vai todo desenrolado, a vaquejada, quando você entra, que você começa a entender o que é o esporte, aí você se solta e vai. O resto é história. O resto é história. Daqui a pouco a gente vai prosseguir com essa história. Mas eu estou sabendo que são dois pilotos hoje aqui, olha, ex-pilotos na verdade, né? O Videlmon, que é o Careca, grande Careca, conhecido desse mundo da vaquejada, também era piloto, só que de duas rodas. Como é que é isso, essa história? E como a vaquejada entrou na tua vida, Careca? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Rapaz, o meu mundo era a motocicleta, certo? Como ainda hoje eu sou apaixonado pela motocicleta. Então, as primeiras pistas de motocross aqui do estado do Ceará, quem fez fui eu. O primeiro cearense a correr um Hollywood de motocross foi o Cláudio Ceará, patrocinado por mim, certo? Então, nós fizemos várias corridas. A primeira locadora de moto que teve aqui no Ceará foi minha, Moto Patrilha. Eu tinha 8 DTs e 2 XLR, entendeu? Para alugar. Então, o meu mundo foi esse. Essas oficinas hoje, lava-jatos que tem de fora de estrada, né? Naquele tempo a gente já tinha lá na Zé Bastos, entendeu? Os caras levavam as motos, então, mas o meu mundo foi aí. E aí comecei a criar cavalo e entrei no mundo da vaquejada naturalmente. Uhum. Aí é como o Gebson falou, me apaixonei também, né? Uhum. E a gente está aí, nesse mundo aí e... Careca, você falou em DT. Para quem está nos assistindo, o que é uma moto DT? A moto DT é um modelo da Yamaha,
certo? Que são motos fora de estrada. Moto 2 tempos fora de estrada. Então, é uma moto que era para fazer trilha. Era DT 180 cilindradas. Era a grande coqueluche da época? Era a grande coqueluche. Era a XLR, né? A Honda. E a DT da Yamaha, que era motor 2 tempos, motor 4 tempos, né? Da Honda 4 tempos e da Yamaha 2 tempos. E como foi que aconteceu o momento de você trocar a moto pelo cavalo? Eu sofri um acidente. Também, né? Pronto. Aí tive que largar e passei pro cavalo. E aí daí surgiu a paixão pela vaquejada. A gente criou um programa. Eu passei 2 anos dentro do Canal 10 com o Kaká, que era o diretor comercial na época, para tentar botar um programa de televisão sobre vaquejada, certo? E quando foi fechado, depois de 2 anos, foi fechado o programa, que aí o Kaká fechou com a equipe e me deixou de fora, certo? Aí essa equipe, a televisão vendeu um projeto para a Brahma, que foi o Circuito Brahma, quando começou a história, e eu fiquei naquela. O Kaká disse que eu ia continuar andando com a equipe, depois me chamou e disse que não tinha seguro, não podia andar. Enfim, fiquei de fora. Aí foi quando eu me juntei com o Gibson e a gente correu atrás. É onde surge a federação? É daí que já surgiu a a gente fala federação. sobre isso. Uma coisa é certa, olha só que curioso. Essas duas feras, essas duas lendas aqui da vaquejada vieram para a vaquejada a partir de acidentes. Isso é uma realidade, né, Gibson? Com certeza. Infelizmente. Olha só os caminhos que Deus nos possibilita andar, né? Mas é isso aí. Gibson, agora o Careca tocou nesse assunto, eu pedi para ele dar uma paradinha, porque eu queria ouvir de você e que o nosso telespectador, o nosso vaqueiro, que está com certeza nos acompanhando nesse momento, aqui através do podcast Papo de Vaqueiro, ele quer saber como é que surgiu a federação que está trazendo de volta, através desse projeto, o projeto do podcast, que é para a gente, acho que no universo aqui não tem limite para a gente a partir de agora, né? A gente está começando esse podcast, com certeza vai levar a vaquejada a um patamar cada vez mais elevado, o que a federação fez no passado e que eu acho que o projeto de vocês é elevar cada vez mais esse patamar. E eu pergunto a você, como é que a Federação de Vaquejada do Ceará surgiu? Como ela oficialmente se tornou uma realidade, Gibson? Como eu falei anteriormente, eu entrei na vaquejada por brincadeira, como hobby mesmo. Eu tinha um parque de vaquejada, fiz algumas festas, mas senti a necessidade de ter uma organização maior, não só o meu, mas aglutinar todos os parques do estado. Então, nós conversamos e, por exemplo, a minha primeira vaquejada foi em 88, mas quando foi em junho de 93, ou seja, 5 anos depois, nós criamos a federação. E aí Você é natural de Quixadá? Sou natural de Quixadá. Então, nós criamos a federação com regras, com normativas e tudo. Até então não tinha nenhuma entidade organizadora? Não tinha. Nada? Inclusive, existia uma coisa meio vulgar que dizia que vaquejada não era um ambiente muito sadio, que era um ambiente de pessoas que não deveria ser acompanhada e tal. Mas não. Nós colocamos as coisas no lugar. Inverteram as ordens. Invertemos. A vaquejada passou a ser um ambiente altamente social, onde as famílias, por exemplo, no meu caso, que fazia lá em Quixadá, saíam várias famílias daqui de Fortaleza para Quixadá, para a vaquejada. Era uma festa que aglutinava todo mundo. Nós fazíamos... Muita coisa foi feita que, ao longo da conversa, nós vamos colocando isso aqui na mesa. Você falou do Quixadá e eu me lembro bem do nome até do parque, Belas Artes. Parque Belas Artes. Como é que surgiu esse nome? É o seguinte, o meu tio, ele tinha, e tem ainda hoje, o Hotel Belas Artes lá em Quixadá. Então, eu me juntei a ele, construí a parte de pista da vaquejada, construí o clube, e o Parque Belas Artes tornou-se um parque referência, porque eu acho que era o único parque, até hoje no Brasil, que nós tínhamos a pista de vaquejada, o clube do forró, o hotel, restaurante... E o posto de combustível. E o posto de combustível.
Então você chegava lá, você tinha tudo. É verdade. Você estava bem acomodado, a gente procurava fazer a coisa da melhor maneira possível. Naquela época também, uma coisa que eu inovei, posso dizer que eu inovei, todo dia, 5 horas da manhã, nós saíamos de caminhão em caminhão, entregando leite, pão e carne para todos os caminhões. Caramba. Isso era uma cortesia que nós fazíamos. Então, eu sempre tive essa vontade de agregar, de colocar, de fazer a coisa diferente, de melhorar. Então, nada melhor do que uma federação para normatizar. Quer dizer, então, que a federação já surgiu com esse espírito, né? Já surgiu com esse espírito. Agora, Careca, eu queria saber como é que é a amizade de vocês dois. Um piloto de carro, outro piloto de moto. Como é que Careca e Jefferson Rolim chegaram a um acordo de serem amigos? Rapaz, a gente tem uma história muito interessante, certo? Quando surgiu o Circuito Brahma, que eu fiquei de fora, aí eu procurei a Jangadeiro, certo? Aí tinha um diretor comercial lá que gostou da ideia e partimos para frente, certo? Aí tinha Circuito Brahma e tinha o Campeonato Cearense de Vaquejada. Quando nós nos conhecemos, eu e o Gepson, aí a gente criou o grupo, né? Numa vaquejada, eu chamei o Gepson, chamei o Walter Sá, né? E aí o Walter... Até então vocês não se conheciam? Assim, de vaquejada, né? Olá, tudo aí, bem? Aí eu digo, rapaz, aconteceu isso e eu tô querendo criar uma entidade. Aí o Gepson disse, rapaz, eu topo. E o Walter disse, eu topo. Aí o Chico Dourado também foi convidado, topou, então... Francisco Dourado Colasso, né? Colasso, pois é, um grande homem. Aí, nisso aí, a gente foi trabalhar. O Chico Dourado tinha um clube do vaqueiro, né? Na época que era top, quarta-feira, era a festa... Com outros sócios, aquela história toda. Aí, pronto. Aí eu conheci o Gepson, a gente começou a batalhar e tal, e criamos a federação. Primeiro criamos associações, né? Fomos a vários parques, eu passei quase 30 dias viajando, visitando os parques, conversando e tal. Aí registramos, criamos as associações, e as associações pediram a criação da federação, pedimos a criação da federação. As associações pediram a criação da federação. Aí nós criamos a federação, o Gepson já tinha o Belas Artes, né? Enfim, nós criamos a federação. Aí conseguimos vender o pacote conseguimos que a Jangadeiro realizasse o Campeonato Cearense de Vaquejada. Aí já mexe comigo, né, cara? Pois é. Pois é, porque naquela época a gente se conheceu, aí foi como aquele diretor comercial, o Magrin, que era paulista, me falta a memória agora. E a gente se conheceu e começamos a trabalhar, Jangadeiro criou o Circuito Cearense de Vaquejada. Aí passou, quando foi no primeiro ano, no segundo ano do Circuito Brahma, aí o Mário Barbosa, que era diretor... Nelson Gonçalves, não? Nelson Gonçalves, que era o Magrinho, diretor comercial faleceu, que Deus da o Jangadeiro, tenha. foi. Que Deus o tenha. Aí o Mário Barbosa Gente muito boa. me chamou e disse, nós queremos fazer Circuito Verdes Mares de Vaquejada. Aí foi quando a gente entrou e eles pegaram, na época, venderam o pacote, né? Que o Gepson já era presidente da federação, enfim. Aí nós tínhamos, naquela época, 4 patrocinadores, chave, né? Era um patrocinador grande, a gente tinha grandes campeonatos. Aí a história começou. E o Gepson tem uma história muito interessante, que a gente estava... a cerveja Brahma, que era patrocinadora, estava num parque com... Na cerveja Brahma não, era Brahma, não era? Estava tudo fechado num parque de vaquejada. Quando nós chegamos, o cara não misturou com a Antártica e tal. E aí nós saímos daqui, pegamos um avião, fomos para Salvador. Não, era uma festa em Morada Nova, né? Ah, tá, não. Desculpa aí, era uma festa em Morada Nova. Aí a gente não conseguiu. A minha... Tá um pouco falha aqui a minha lembrança. Eu sei que foi em Morada Nova, aí nós viajamos para Salvador, né? Que era a central da Brahma, né? Distribuição. Da Kaiser. A central da Kaiser, era em Salvador. E nós fomos lá na Kaiser e conseguimos vender para a Kaiser a ideia. A Kaiser comprou, aí nós fazíamos com Kaiser e Coca-Cola.
entendeu? Aí entrou aí pior que a Alteza. Aí nós fizemos grandes campeonatos. Careca, me tira aqui uma dúvida e uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. Qual é a diferença entre federação e associação? A associação, ela é local, certo? E a federação, ela é estadual, certo? Então, o fórum de uma associação é só local. Se eu criar, por exemplo, a Associação do Belas Artes, a Associação dos Vaqueiros de Morada Nova, o fórum delas é lá em Morada Nova. Dentro do município? Dentro do município, em Quixadá. Para ela ter autonomia e fórum, no estado do Ceará, ela tem que ser uma federação. Então aquela associação tem que ser federada. Tem que ser federada. Pronto. E para se autodenominar brasileira, ela tem que ser uma confederação. Certo? Porque aí são as federações estaduais que pedem a criação da confederação. Certo. Jefferson, eu queria que você explicasse também qual é o papel, né? Eu sei que a federação surge aí para organizar festas e tal, mas vai muito além disso, não é isso? Explica um pouco sobre o real papel de uma federação numa festa de vaquejada. É o seguinte, Léo, eu volto a insistir na questão do parque. Eu, como proprietário de parque, muitas vezes eu penso só no meu negócio, que ele é restrito ali ao parque. Uma federação, ela tem que pensar principalmente no esporte. Ela tem que pensar no bem-estar animal, no bem-estar do esporte. Por quê? Porque é daí onde você vai começar a ter direcionamentos. Por exemplo, no meu parque eu poderia fazer uma besteira. É só meu ali. Numa federação, num campeonato, você tem que ter todo um regramento. Então, por isso é que nós partimos para a federação. Como o Careca falou, um parque uma associação, ela tem um parque. E ele fica ali restrito, por exemplo, a Quixadá. O Parque de Morada Nova pode ter uma festa totalmente diferente da de Quixadá. Por exemplo, em Quixadá eu digo que são 200, 500 senhas, 300 senhas. O outro lá pode dizer que são só 100 senhas. O outro pode dizer que são 1000 senhas. Um pode dizer que você corre 6 bois, como era antes. Sim. O outro pode dizer que corre 4 bois. Então, cada um faz a sua festa. E não está errado, não. Questão de cada um. Tem o aval da federação, isso aí? Hoje não. Hoje não tem mais? Hoje não. Tem que ser padrão? Hoje, para nós fazermos uma festa homologada pela federação, todos os parques têm que ser padrão. Por quê? Porque você não pode estar uma festa de um jeito e outra de outro. Como é que você vai ranquear um animal? Como é que você vai ranquear um vaqueiro? Como é que você vai fazer uma distribuição de prêmios? Então, como federação, nós tinha a premiação da vaquejada e tinha a premiação da federação. O que rege essas regras? É um documento? É uma minuta? Como é que se chama o documento da Federação de Vaquejada do Ceará que determina esse tipo de regra, esse tipo de comportamento de determinado parque? Existe o regulamento da federação. Pronto, regulamento. Existe o regulamento do campeonato. E aí, então, cada parque que for fazer parte do campeonato, ele tem que seguir aquele regulamento. Senão, como é que nós vamos também poder cobrar de alguém se não tiver esse regulamento? Eu vou chegar lá e dizer, ei, não. Tem que ser assim, olha, o regulamento é dito com antecedência, para depois ninguém diz que não sabia. Então, quando você entra no jogo, você entra já todo... Agora, caso a federação queira alterar esse regulamento, existem pessoas que votam nessa mudança? Como é que acontece isso aí? Careca? É uma assembleia, né, que é feita, porque a assembleia é majoritária, com os associados, os parques que são credenciados, né? A gente faz a assembleia e a assembleia decide, entendeu? A maioria? A maioria decide, a maioria mas com a participação de todos os parques, né? Que são filiados à federação, entendeu? Sim. Então aí a gente passa a fazer, por exemplo, o regulamento vai mudar. Então aquele parque recebe o regulamento, o porquê que foi mudado, entendeu? Para que os parques atendam o que a federação está normatizando, né? De uma forma brilhante, vocês falaram aqui
que a Federação de Vaquejada do Ceará, ela teve um momento áureo, né? Festas enormes, mega shows, transmissão de televisão e tal. O que houve para dar uma parada? O que houve nesse caminho que a federação parou e agora está voltando com força total? Eu queria só saber o que foi que aconteceu. Nós fizemos 11 grandes campeonatos, certo? E fizemos outras vaquejadas independentes e a coisa vai cansando, entendeu? O esporte de vaquejada, ele tem muito altos e baixos durante o seu... A vaquejada, ela é muito... eu digo que a vaquejada está na idade da pedra, que não é mais na era da cibernética, da IA. A vaquejada não progrediu em nada. Certo? Por quê, cara? Léo, é o seguinte, a vaquejada hoje, tudo hoje tem vida útil, até os cavalos. Então, o que é que aconteceu? Os grandes aras pegaram a vaquejada para absorver o seu produto, valorizar e vender. Se tornou uma vitrine. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque um potro, para ser feito, ele levava 3, 4 anos para começar a correr. 4 anos. Né, Gibson? Ou mais. Começar a montar com 2 anos e meio, né, Gibson? Hoje estão fazendo potro futuro com 2 anos e meio, 3, né? Aí as articulações tudo abertas. Aí um cavalo de vaquejada só corre 2 anos. A vida útil dele é muito curta. A vida útil quer dizer que é para rodar. Então a vaquejada, ela tem que se modernizar, porque ela tem, em primeiro lugar, que tratar o bem-estar animal. Em todos os sentidos. Não só cavalo, boi também. Não, principalmente o boi. Que a gente chama de curral, que é o coração da vaquejada. É o curral que faz a vaquejada andar, é o curral que leva tudo, é o coração da vaquejada. Entendeu? Então, o curral você tem os curraleiros que trabalham, né? Tem os bois. Então, tem uma série de coisas que precisa ser mudada. E o que está faltando para mudar? Isso aqui, esse podcast é o começo? Pode ser que seja um começo, né? Porque acredito que as pessoas têm que se conscientizar que a coisa precisa mudar, precisa se modernizar, né? E por isso é que vem uma série de produtos, de coisas que foram criadas para o bem do boi, né? Para o bom andamento da vaquejada, entendeu? Então a gente vai mostrar, na sequência desse podcast, muita coisa interessante que foi criada para melhorar o desempenho da vaquejada. A gente tem um problema muito sério na vaquejada, que é o retorno, certo? Onde se cansa o boi, entendeu? Tem uma regra que diz que 6 bois, 0,6 para 10, ou seja, são 60 boi para 100 senhas, sendo que cada boi só pode correr 5 vezes. Há uma regra para saber quantas corridas um cavalo pode fazer? Não. O que está acontecendo é que o cavalo vai para uma disputa, é uma série de coisas que está acontecendo. Um número de categorias que foram criadas, entendeu? O cavalo corre várias senhas, vai para uma disputa. E na disputa chega a ponto que o RT pede para parar, para descansar, porque o cavalo não tem condição, porque já correu muitos bois na disputa. Aí o veterinário que é responsável pede para parar, que é o juiz de bem-estar animal, né? Pede para parar, para dar descanso ao animal, entendeu? Mas tem que ver que não é só o cavalo. Tem o boi também. Eu penso assim, porque a boiada se muda, né, Gibson? Por exemplo, corre uma boiada, daqui a pouco muda de curral, aí vem outra boiada. Mas o patrão quer ver o cavalo dele correr. E eu vejo muitas vezes o seguinte, ele não quer saber se o cavalo correu 5, 6, 7, 8 vezes, não. Ele quer ver o cavalo correndo. E o bem-estar do animal, onde é que fica?
Pois é, essas coisas aí é que tem que... Mas, Careca, só te interrompendo, eu vendo aí, ouvindo as tuas palavras, eu estou vendo um espírito de fênix. O que é o espírito de fênix? É aquele espírito de ressurgir das cinzas. A Federação Gepso está ressurgindo com toda a força, está vindo aí para valer? Léo, essa é a nossa ideia. Como você falou, nós ficamos afastados um bom tempo. Eu, principalmente, eu fiquei mais de 10 anos totalmente fora da vaquejada. Porque, desde o início que eu falo, eu gosto de esportes. Então, eu estava muito envolvido com outro esporte. Certo? Mas a vaquejada, não adianta também a gente chegar com os dois pés para mudar, porque não vai mudar, ninguém consegue. A gente vai ter que ir lapidando. A gente vai ter que fazer um processo de conscientização, mostrar como era feito, como está sendo feito hoje. Não estou dizendo que nada está certo ou que nada está errado, mas eu acho que a gente pode ir moldando e aperfeiçoando e ouvindo. A gente tem que fazer debates, a gente tem que ouvir. Como eu falei, há 15 anos atrás eu estava 100% envolvido com vaquejada. Hoje, 90% das pessoas que frequentam vaquejada não sabem quem é Gepso. Né? Hoje, né? Hoje eu sou um fora, né, da regra. Mas temos experiência, temos credibilidade, vamos tentar fazer a coisa da melhor maneira possível, como sempre foi feito. Então quer dizer que eu posso categoricamente afirmar que a Federação de Vaquejada do Ceará está pronta para dialogar? Primeiro passo é esse que nós estamos dando, convidando a todos que estão nos assistindo para que nos procure, para que venha com ideias, para que venha com sugestões, para que venha com críticas. Nós vamos estar abertos a tudo, porque só se faz se for assim. Não estou dizendo que nós somos o dono da verdade, mas a gente tem uma maneira de agir que eu acho que é bem coerente. Eu sempre fui assim, então não vou mudar o meu pensamento. Quem me conhece, os que já me conheciam, pode falar da nossa personalidade. Então, eu acho que o que está faltando, o que estava faltando era esse pontapé. Nós estamos dando hoje. O pontapé nós estamos dando hoje. Daqui para frente, é só sucesso. É isso aí, você está acompanhando, gente, o podcast da Federação de Vaquejada do Ceará, Papo de Vaqueiro. Aqui comigo, duas lendas da vaquejada do estado do Ceará. Gepso Rolim, que é o presidente da FVC, e Videomon Gomes, o Careca, diretor de promoção e eventos da Federação de Vaquejada do Ceará. Gepso, eu queria... Você falou que a federação está vindo com uma nova roupagem, claro, priorizando o diálogo, aparar as arestas, evitar ao máximo os conflitos, mas eu queria que você falasse sobre uma novidade, que é o seguro. O que é esse seguro, como é que ele surgiu e qual é a força desse seguro da vaquejada, né? Muito boa, muito oportuna a sua pergunta. Em 1994, ou seja, há 31 anos atrás, eu dei uma entrevista onde eu falei que a federação ia criar o seguro. Nós já nos preocupávamos com isso. Por quê? Porque a gente está preocupado com o ser humano, com o animal, e tudo isso é necessário. Graças a Deus, agora, esse ano, a federação está com o seguro na mão e já fizemos vaquejada aqui no estado do Ceará oferecendo o seguro. Onde o vaqueiro associado, quer seja pelo parque, no dia da festa, quer seja diretamente com a federação, ele pode ser associado diretamente na federação ou naquela festa em si. Quando ele faz o seguro na festa, ele está coberto naquela festa, especificamente naquele local. Se ele fizer um seguro com a federação, ele pode correr em qualquer lugar do Brasil, qualquer dia do ano, que ele vai estar segurado. Esse seguro, existe prêmio para morte ou invalidez, existe... Isso, o vaqueiro. O vaqueiro. Existe um auxílio para medicação, hospital, e existe também uma premiação para um seguro funerário. Agora, em caso de óbito. Para ter direito a esse seguro, é preciso ser federado. Não. Hoje não. Ele pode fazer diretamente com a federação. O que é que a gente precisa? A gente precisa única e exclusivamente do CPF dele, porque não é o Léo
Pereira, é o CPF do Léo Pereira que vai estar segurado. Então, nós temos uma parceria com a grande seguradora a nível nacional, ou seja, essa nossa seguradora é a mesma que faz da Confederação Brasileira de Automobilismo. Olha aí. É uma empresa que tem... Já tem esse know-how. Tem credibilidade, empresa, né? Então, nós fazemos o seguro. Volto a insistir. Nós vamos colocar aqui todos os nossos contatos para quem estiver interessado, nos procurar. Gepson, explica melhor como é que é realizado esse seguro, porque o parque é que tem que fazer, é o vaqueiro que tem que fazer, entendeu? Porque se a gente fechar com o parque, aquela comercialização que é feita, quando a gente interage com o parque. Explica aí melhor como é que é realizado esse seguro. Ok, Careca, é o seguinte, quando você faz o seguro com o parque, porque tem vaqueiro que ele só corre no município dele, então ele só tem interesse em fazer naquela festa onde ele está presente. Tem vaqueiro que já é um profissional, o vaqueiro profissional ele corre todo o Brasil, então é melhor ele já fazer o seguro com a federação. Por quê? Porque ele vai estar correndo em todo o Brasil segurado. Né? É diferente de que, por exemplo, eu sou de Quixadá, só vou correr em Quixadá, só vou fazer com o Parque Belas Artes, por exemplo. Mas a federação, hoje, ela está composta por... Nós temos diretoria jurídica, qualquer pessoa que precise de uma orientação jurídica, nós temos. Se você quer montar uma associação e se filiar à federação, nós temos todo o know-how, todo o apoio para que isso seja feito, estatuto, a gente conduz tudo. Você sai com a associação pronta. CNPJ na mão. Pronto. Certo. Então, vamos supor que eu seja um empreendedor e quero construir um parque de vaquejada. Eu vou ter que começar pela fundação, aquele negócio todo, fazer pista, arquibancada e tudo mais. Pronto. Depois dessa etapa, o parque construído, aonde é que entra a federação para apoiar eu, empreendedor Leonardo Pedreira? Ok. Antes de você terminar o seu parque, nós podemos dar toda uma assessoria para orientação da construção do seu parque. Estrutura. Dizendo como que a pista deve ser feita, como que o curral deve ser feito. As medidas. E nós temos, como eu te falei, o departamento jurídico... Porque isso está no regulamento. Não, parte sim. Parte sim, mas todos não tem que ser igual. Como eu falei, nós temos o departamento jurídico para lhe ajudar e nós temos o departamento contábil também para fazer toda a documentação da associação para que ela se filie à federação. Porque a federação, ela sozinha ela não existiria. Nós temos associações que são filiadas à federação. Quanto mais associação filiada, maior será o sucesso de um campeonato. Por quê? Porque nós poderemos ter um número maior de parques e um número maior de festas. Estou entendendo, entendi. Isso vai engrandecer o campeonato. Nós tínhamos, quando nós iniciamos, se eu não me engano, 12 associações filiadas, onde todas elas faziam a festa. Quer dizer que era um campeonato com 12 festas. E todos associados, que só pode ser associado. Por exemplo, a federação não pode chegar lá no Parque do Léo e fazer uma festa se não for associado da federação. Estou entendendo. Então... e tem mais um adendo aí, é que o parque filiado, você está entendendo? Ele tem tudo na parte jurídica e na parte contábil, entendeu? Porque tem um artigo no Estatuto da Federação que diz o seguinte, o parque, ele tem que ter um parque de vaquejada, a associação, a OSC, ela tem que ter um parque de vaquejada, ou por aluguel, ou por arrendamento, ou por comodato. Porque geralmente o imóvel, todos esses estatutos têm um artigo que diz, da dissolução, os bens serão rateados. E geralmente o parque é um patrimônio do proprietário, não é da associação, certo?
A não ser que a associação crie e construa esse parque. Mas a não ser, o proprietário tem como livrar o bem imóvel dele, certo? Ele faz com a associação um arrendamento, um contrato de aluguel ou um comodato. Mas que a associação, a OSC, tem que ter um parque de vaquejada. Uma outra curiosidade minha. Um determinado município que tenha 3 parques, necessariamente ele vai ter que ter 3 associações? Se o parque quiser, a regulamentação o É parque, individual? O parque para... O que acontece na vaquejada é um negócio muito sério. Por que a vaquejada, os proprietários de parque não conseguem patrocínio? Porque eles não têm um CNPJ. Qual é a grande marca que vai entrar no patrocínio? Como é que ele vai fazer a contabilidade dele? Não tem como. Não tem como. Aí, como é o patrocínio hoje? O patrocínio hoje é o cara passando a sacolinha. Por quê? Porque não tem o CNPJ. Aí tira no CPF do proprietário. Esse é o patrocínio que existe na vaquejada hoje. Entendeu? Então a coisa tem que se organizar, que é para poder você ter como fazer um projeto de patrocínio. Ter como ir buscar uma grande marca para poder... a cota de patrocínio é X. Como é que essa empresa vai prestar conta? Cara, entendeu? qual é o Então município, tem que ter um CNPJ. Qual é o município cearense que tem o maior número de parques de vaquejada hoje? Eu fiz essa pergunta porque eu ando muito na Pinoretama e eu vejo lá diversos parques de vaquejada. Tem em construção até agora. Se você for amanhã na Pinoretama, que é aqui a 40 quilômetros de Fortaleza, tem um parque de vaquejada lá imenso que está sendo construído. Hoje você tem essa informação? Qual é o município cearense que tem o maior número de parques de vaquejada? Você tem que diferenciar o que é parque de vaquejada e o que é pista de vaquejada. Entendi. Certo? Entendi. Então, aí, essa é a grande diferença. Existem muitas pistas. Uhum. Todo município tem várias pistas, onde eles fazem vaquejada ou os bolões. Certo? Agora, parque de vaquejada, como o Gilson falou, o Belas Artes, onde tem clube, onde tem hotel, onde tem... O que se precisa de uma estrutura de grandes shows, são poucos parques, são poucos municípios que têm essa estrutura. Por exemplo? Como Fortaleza tinha. Fortaleza tinha o Clube do Vaqueiro, tinha o Parque do Vaqueiro. Valeu Boi. O Valeu Boi ainda era dentro do município de Fortaleza. Aí, Metropolitana, você tinha Calcaia, tinha o Garrote, que é o Maracanã das vaquejadas, né? Uhum. Tem o Garrote, do Napoleão Bonaparte, Viana, né? E tem várias outras pistas. O do Emanuel Gugel no Pentecoste era parque? Era parque. Grande estrutura. Era. Mas foi tirada a pista, né? Então, aí você tem a Associação de Morada Nova, que tem uma estrutura também boa, de festa, de tudo. E tem vários outros que têm estrutura, né? Tem Calcaia, né? A Calcaia tem o Parque Aras Canidezinho, que também tem uma estrutura muito boa, né? A Calcaia é um município que tem... o Zé Gerardo fechou, né? A Calcaia tinha o Parque do Vaqueiro, que ainda tem, o Parque do Vaqueiro ainda está lá e vai voltar, porque os proprietários têm como levantar o Parque do Vaqueiro, botar o Parque do Vaqueiro na ativa. A Calcaia tem o Bonaparte Viana, que é o Napoleão, no Garrote. Na Calcaia tem uns 4 parques de estrutura. Agora a pista tem umas 20 ou 30 no município da Calcaia, ou mais. Uhum. O município da Calcaia, se você falar, o município da Calcaia tem um criatório lá muito grande de cavalos. Quarto de milha. Quarto de milha, todos quarto de milha. Agora, Jefferson, aproveitando esse mote aí que o Careca falou, se tem uma pista de vaquejada que quer transformar essa pista num parque, o caminho oficial, o caminho principal a trilhar é a federação. Então, como é que eu entro em contato com a federação? Tranquilo. Aqui, abaixo na nossa tela, você vai encontrar todos os caminhos para seguir. Ou seja, um WhatsApp, um e-mail, tudo nós estamos colocando aqui para você nos procurar. Os contatos. Uhum. Então, venham a nós, a gente vai te orientar. E eu quero até colocar uma coisa aqui que eu acho que é importante. No futuro, bem próximo, a federação
vai criar um selo verde da vaquejada. O que é o selo verde da vaquejada? Nós vamos chegar no Parque X, nós vamos vistoriar o parque, nós vamos entender que tudo que está colocado lá, que foi feito lá, segue a determinação da federação. A partir daí, a federação vai dar o selo verde para aquele parque. O que é que isso representa? Na hora que chegar um ADAGRE, na hora que chegar o Ministério Público, na hora que chegar qualquer órgão de fiscalização, esse órgão, com certeza, ele vai chegar mais brando, mais manso, porque ele vai entender que a própria federação está fazendo esse trabalho. É um parque chancelado pela federação. Parque chancelado pela federação. Porque, como eu te falei, a federação se preocupa com o bem-estar do esporte. Então, a federação não vai admitir que você esteja fazendo coisas erradas. Então, isso só facilita para todo mundo. A gente está mostrando aqui no podcast Papo de Vaqueiro, um projeto inovador da Federação de Vaquejada do Ceará, a nova Federação de Vaquejada do Ceará, posso dizer isso, né, Gibson? Aí eu faço uma pergunta da seguinte forma: a federação, você e o Careca, a federação tem um projeto de visitar os municípios cearenses, mostrar, a gente está fazendo isso, o podcast tem esse papel, obviamente, mas visitar corpo a corpo, mostrar o que é hoje a federação, o que ela pensa em fazer, quais são os projetos. Há essa ideia, Gibson, essa ideia, Careca, de ir no parque de vaquejada e no proprietário, ou fazer um congresso, um seminário, reunindo o vaqueiro, reunindo o proprietário de parque, o empreendedor que queira apostar nesse empreendimento. Existe essa ideia? Eu vou responder. Essa pergunta foi muito boa, porque é o seguinte: existe essa ideia, certo? E uma das coisas que a federação está preocupada é exatamente com isso. Eu vou contar um fato que aconteceu hoje que muito me entristeceu. Eu fiz a visita a um vaqueiro chamado Vando, um vaqueiro top. Conheci demais. Conheço demais. Pois é. O estado que o Vando se encontra é digno de... Nós vamos fazer uma campanha em prol dele. Então, o que é que acontece? Desde 2001, que a profissão vaqueiro-atleta foi criada. Foi criada por nós. Nós somos equiparados ao peão boiadeiro, o peão de rodeio. A lei ampara o peão de vaquejada, o vaqueiro e o peão de rodeio, está na mesma lei. Essa lei foi aprovada em 2001, votada na Câmara Federal e sancionada pelo presidente da República. E os nossos vaqueiros não têm conhecimento que a profissão deles é regularizada. E o vaqueiro não tem. Há essa regulamentação, então. Existe a lei, a regulamentação. Só que nós vamos buscar, é por isso que nesse podcast nós vamos trabalhar o E-Social. Porque nós temos que mostrar que o vaqueiro é uma profissão legalizada, oficializada. E o vaqueiro não pode sofrer um acidente e ficar desamparado. Por isso nós temos o seguro, para auxiliar já nisso aí. Então o vaqueiro hoje, eu visitei o Vando numa situação super difícil, entendeu? Digna da gente fazer uma campanha para ajudá-lo. Um vaqueiro de ponta, um vaqueiro que fez cavalo, que correu para Napoleão Bonaparte, correu para vários patrões, entendeu? De peso, né? De peso. E o Vando está numa situação digna de pena. E vaqueiro é um herói, cara. Vaqueiro é uma profissão muito difícil, não é fácil. Então tem que ter a regulamentação, e a federação vai trabalhar essa regulamentação, podem ter certeza disso. Gibson, além desse nosso podcast, que a gente está começando agora, é um caminho que a gente, como você falou no começo, a gente está dando o primeiro passo. Essa caminhada é longa, né, Gibson? É longa. É longa, e eu vou te contar outra particularidade aqui. Estou falando da nossa festa. No Belas Artes, nós fazíamos grandes festas, e nós recebemos um convite do governo da França. Isso é muito interessante. Para nós fazermos uma vaquejada na França, em Nice. O governo da França ia mandar um navio para pegar tudo aqui, cavalo, vaqueiro, boi, inclusive. Ser montada lá. Montar uma pista lá. Isso foi em que ano? Foi em 90 e...
93, 94, não foi mais ou menos, acho que foi por aí, eu não me recordo bem, mas é por aí. Você imagina a projeção da vaquejada que não ia ter, hein? Nós recebemos um folder, um cartaz das raças de boi para a gente escolher. Para eles terem a raça de boi lá. Lembra aí? Jefferson, e por que esse projeto aí deixa eu concluir. se Então, concretizou, né? Pronto. Então, nós fizemos a filmagem da vaquejada na nossa... Lá do Belas Artes. Na nossa inexperiência, fizemos toda a filmagem, não fizemos corte, não fizemos edição, mandamos do jeito que a coisa se apresentava. Naquela época. Naquela época, do jeito que era apresentado. Mandamos para a França. Chegou na França, eles convocaram lá o comitê para analisar. De avaliar. bem-estar animal, né? É. E no meio desse comitê existia uma senhora chamada Brigitte Bardot, Era presidente que Defensora fervorosa dos animais. dos animais. que era presidente lá da Associação de Proteção dos Animais. Ótimo que ela estava lá. Mas aí, infelizmente, na nossa edição, apareceu um boi sangrando no chifre. Imediatamente ela botou Mas o dedo também assim, quebrado a maçaroca. A maçaroca. Que foi daí que veio o interesse para a gente criar o protetor de cauda. E ela, com a projeção dela, projeção, força, e já naquela época, pensando no futuro, como hoje a gente está pensando, ela bloqueou, morreu no nascedouro, não fizemos, e hoje eu só tenho que agradecer o que ela fez no passado. Porque serviu hoje, de lição. serviu de lição. Nós já tivemos aqui no Brasil a vaquejada quase que encerrada também por conta disso. Hoje a Sociedade Protetora dos Animais, o Ministério Público, todo mundo é ativo, todo mundo está vendo tudo. Quer dizer que a mão da dona Brigitte Bardot surgiu para vetar isso aí, e aí vem à tona aí um provérbio nordestino: morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. No caso, quem estava nos patrocinando para levar a vaquejada para a França era o Sindicato dos Criadores de Boi. De boi. É tanto que eles mandaram o catálogo da raça para a gente escolher, entendeu? Só que, na época lá, era, como o Jefferson disse, a presidente da Protetora dos Animais era uma pessoa que não era qualquer pessoa, Não né? era qualquer Era simplesmente Brigitte Bardot. Cortou o projeto na hora e nós perdemos esse grande lance. Porque na época, a sobrinha do Tasso Gereissati, que era diretora, a Anne Ribeiro, ela era diretora do... Ela divulgava... Eu fui genro da irmã dela, viu? Ela divulgava... A dona Zóia Ribeiro, irmã da dona Ania. Ela divulgava o calendário turístico em todo mundo do Ceará. Então foi por isso que nós fomos convidados, né, para fazer isso. Dona Ania Ribeiro, gente muito boa, mãe do Igor. Sim, aí a gente estava falando do social, né? Mas o social da nova federação é muito mais abrangente, né, Careca? Muito, muito mais. Eu queria que você citasse aí algumas ações que estão sendo projetadas para isso. Leonardo, a gente tem o E-Social, que nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar o bem-estar animal, muito, trabalhar sério o bem-estar animal, e nós vamos entrar também na parte de resíduos sólidos, que hoje é de grande importância em qualquer movimento que se faça onde aglomere as pessoas, entendeu? Essa própria OSC, ela pode ter um pessoal catadores para fazer o trabalho de reciclagem dentro da festa de vaquejada. Direcionar aquele lixo que dá vaquejada. Exatamente. Isso aí é o que nós vamos fazer. Nós vamos criar, dentro dessa OSC, vamos criar essa categoria desse pessoal, entendeu? De reciclagem para que a gente trabalhe o resíduo sólido. Agora, quando você fala isso aí, a gente está falando a médio ou longo prazo, ou curto prazo? Há uma projeção nisso ou não? Não, um curto prazo. Um curto prazo. Jefferson, eu queria que você olhasse aqui para a nossa câmera, essa câmera aqui que está de frente para você, e mandasse, né, uma mensagem para o proprietário de parque, ou o proprietário de pista que quer transformar a pista dele no parque, e que tem o apoio da federação. A federação está de portas abertas para esse empreendedor, para esse vaqueiro. Com certeza, com certeza. A federação não vai ser fácil, não é fácil, mas nós queremos retomar tudo que já foi feito ao longo do tempo. A federação, para vocês terem uma ideia, os mais novos,
todos os campeonatos da federação, que foram 13 campeonatos, e cada campeonato com 12 festas, a federação dava, não era a festa a premiação da festa, mas a federação dava juiz, locutor, causeiro, propaganda de rádio, televisão e jornal. Não é uma estrutura pequena, hein, Gibson? Era pesado, se bem que nós tínhamos um grande parceiro, que, aliás, tivemos dois, uma época com um e depois com outro, que nos proporcionou fazer tudo isso. Não vou dizer que hoje nós teríamos condição de fazer, porque as coisas mudaram, muita coisa mudou, mas a gente vai tentar resgatar esse formato de festa. Porque, como eu digo, a federação é uma empresa que não tem fins lucrativos. A federação, ela tem um fim, a melhora do esporte, da vaquejada, do bem-estar animal, das pessoas envolvidas na festa. Isso vai do vaqueiro ao forró. O forró mudou também na vaquejada. Mudou. Mudou muito, né? Aliás, tudo mudou, né? Tudo muda. Então, nós também vamos ter que nos readequar, nos aperfeiçoar e trabalhar da melhor maneira possível. Mas podem ter certeza que nós vamos arregaçar as mangas para entregar para vocês o que possa ter de melhor. Você disse que muita coisa mudou. Eu posso afirmar categoricamente que o que não mudou foi a essência da Federação de Vaquejada do Ceará? No dia que mudar, ela se acaba. No dia que a essência mudar, para mim acaba. Mas isso aí eu não vou, enquanto eu estiver à frente, eu não vou permitir. Agora vem bem mais experiente, né, Gibson? Também, a gente apanha de todo lado. E a vida nos ensina, né? Careca. Antes meu cabelo era bem pretinho, está branquinho agora. Careca, que legal, né? Um papo desse aqui. A gente estava conversando antes de começarmos o nosso podcast, de quando o papo é bom, os assuntos fluem. E isso é que é interessante, né? E aproveitando esse mote aqui do Gibson sobre a essência da vaquejada, eu queria que você desse também um recado, olhando para a nossa câmera, que há motivo de preocupação para um proprietário de parque ou um vaqueiro com relação à nova federação que vem aí? Não, em relação à nova federação, o que nós vamos fazer é ajudar o dono do parque, certo? É ajudar o promotor da festa, é fazer com que ele vá buscar recursos para que a vaquejada se mantenha e não se tire só da senha. Porque o que acontece hoje é que criaram várias categorias para poder conseguir fazer o evento. Porque o evento é todo bancado por 95%, porque tem alguns patrocínios. É bancado pela senha do vaqueiro, pelo que o vaqueiro paga. Entendeu? Porque é o único atleta que paga para se apresentar. Então, a gente tem que se preocupar com isso, para orientar no que a gente puder dentro do E-Social. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas uma coisa que não é preocupante. A gente quer fazer com que esse promotor tenha segurança de fazer o seu evento sem correr nenhum risco, certo? Porque hoje as coisas mudaram demais. Hoje um drone passando na sua vaquejada, ele colhe um bocado de coisa. E hoje a gente tem que ter muita responsabilidade com o bem-estar animal. Uhum. É isso que a vaquejada precisa acordar, os promotores precisam acordar que o bem-estar animal tem que ser muito bem trabalhado em vaquejada. O bem-estar animal, ele depende do trabalho do curraleiro. É um trabalho de doma racional. Vocês sabiam que a partir de 3 boi tem um líder? Tem um líder. Esse líder, quando você chega para movimentar uma boiada, esse curraleiro, ele tem conhecimento. O líder levanta a cabeça, balança a orelha e começa a soltar pequenas urinadas, que tem um hormônio que ele transmite, que é o hormônio do medo, o hormônio da segurança. Eu tenho vários vídeos onde eu vou mostrar, à medida que a gente for fazendo o podcast, onde eu apresentei uma esteira para puxar o boi, e o boi tirou o centro de gravidade do boi.
Então a esteira não funcionou, foi um gasto que eu fiz e não atendeu. Por quê? Porque quando eu estava fazendo esse teste, o líder, eu passei a boiada de reconhecimento e o líder depois veio. Meus amigos, não era menos de que 2 dedos a chapa. A borracha correu e ele passou pisando na chapa do lado. Eu vou mostrar esse vídeo. E todos os outros fizeram a mesma coisa. Então, o que precisa se entender no bem-estar animal é que o animal pensa. O animal tem instinto, ele pensa. Então, você tem que saber transmitir aquilo para o boi, que é o que eu defendo na vaquejada, é o curral. Então, o boi, ele sabe o que é. Você tem que oferecer alguma coisa depois de cada corrida. Alguma coisa gostosa, para quando ele voltar, ele saber que vai ter aquela coisa de novo, não saber que vai só correr e cair. Então, esse é o recado que a federação vai procurar dar. São treinamentos com os curraleiros, mostrando um manejo inteligente, fazendo com que essa categoria seja reconhecida, porque está em extinção. Isso aí é que a gente tem que se preocupar. A categoria de curraleiros dentro de uma vaquejada está difícil. Então, a gente tem que dar condição para esse pessoal do curral, saber trabalhar o boi, que isso é de maior importância para o bem-estar animal de uma vaquejada. Careca, hoje no Brasil, existe algum parque que faça uma vaquejada que seja exemplo sobre todos os aspectos de segurança, de proteção animal? Existe uma vaquejada nesse perfil? Leonardo, eu vou lhe dizer uma coisa. Pode até existir, mas eu não conheço. Certo? Pode até existir, eu não conheço. É uma utopia pensar dessa forma no futuro? Acho. Não, para o futuro não. Não é utopia? Não. É isso que nós estamos É bem palpável. É isso. Nós estamos querendo fazer uma festa exemplo. Nós queremos fazer piloto, né? uma vaquejada piloto mostrando muita coisa que a gente tem para mostrar. Tem muita novidade para a gente mostrar para o esporte, para a categoria de vaqueiros. E porque nós temos... Seria para esse ano? Para esse ano. Esse podcast ele vai puxar exatamente, auxiliar com que a federação chegue mais perto dos promotores de evento e consiga mostrar o caminho mais correto. Não é que nós sejamos diferente de ninguém, mas a gente procura pela experiência e pelo o trabalho que a gente tem, procurar mostrar aos promotores de evento que a principal coisa no esporte de vaquejada é o bem-estar animal. Jefferson, o Careca falou aí de ter uma vaquejada piloto, exemplo sobre todos os aspectos. Pensar no novo convite dos franceses é sonhar demais, não? Eu acho que nós não deveríamos esperar por isso. Eu acho que nós deveríamos fazer e mostrar do que somos capazes. Do que somos capazes. A partir daí, automaticamente nós seríamos convidados. Porque quando você faz o correto... Será uma consequência, né? Ela vai para frente. Então, nós temos condição de fazer, nós vamos trabalhar para fazer, nós temos muita coisa entabulada para fazer. Eu acho que é questão de tempo. Também ninguém vai dizer que isso vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Não, 1 ano não, 1 ano é muito tempo. 1 mês, 2 meses. Mas até o final do ano nós queremos e vamos fazer essa festa piloto, que aí sim, aí todos vão entender o que é que a federação está querendo retomar e mostrar para o esporte. Bem, é isso aí, o papo tá legal, muito bom conversar, muito bom receber vocês dois aqui, Jefferson Rolim, presidente da Federação de Vaquejada do Ceará, Careca Videomon, uma lenda da vaquejada, desse universo da vaquejada. Mas eu queria, antes de encerrar, Jefferson, as últimas palavras, né, suas e do Careca, sobre esse novo projeto da Federação. Aonde é que a Federação de Vaquejada do Ceará quer chegar, Jefferson? Primeiro, agradecer a audiência de todos e nós nos colocamos aqui à disposição para qualquer questionamento. E só em reiterar, a Federação quer voltar a ser o que ela era e o que ela proporcionou.
com algumas mudanças, com alguns aperfeiçoamentos, algumas melhoras, nunca regredindo. Então, é simples, é somente isso que a gente deseja. Esse é o pensamento, hein, Careca? Esse é o pensamento. Nós temos que nos conscientizar que nós estamos na era do IA, certo? E a gente tem que acompanhar, porque se não acompanhar a inteligência artificial, nós vamos ficar para trás e a federação vai fazer com que esse esporte venha e entre na era da inteligência artificial. Ok. Meu boa noite a todos e agradecer pela audiência. Ok, muito obrigado mais uma vez a vocês dois. A gente vai encerrar aqui esse nosso primeiro podcast, Papo de Vaqueiro, um projeto inovador e audacioso da Federação de Vaquejada do Estado do Ceará. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Tchau você, um grande abraço.